Fala pessoal, começando mais um vídeo de fechamento de mercado para vocês. Ah, Hoje já postei um vídeo para vocês aí falando sobre uma análise minha sobre commodities. Esse vídeo vai acabar dando uma continuidade para uma parte delas, para uma parte do que eu falei no vídeo. Mas enfim, vamos lá falar sobre como foi essa semana aí nos mercados. Bom, começando pelo mercado americano como padrão, semana passada o mercado terminou deixando defesa na média de 50, depois de uma semana de queda relativamente acentuada, que deixa um cenário de dúvida, né? Será que o mercado vai continuar a queda que ele fez a semana toda, ou será que esse candle na média de 50 vai segurar e voltar a jogar para cima? Até o meio da semana, de fato, jogou para cima, né? Domingo à noite, os mercados abriram um gap de alta, já subindo bastante. Segunda-feira, o S&P 500 fechou com uma alta aí de 1,5%. Tentou continuar alta na terça e na quarta, mas evoluiu muito pouco. E ontem, o mercado jogou forte para queda, principalmente aí devido à volta ao fim do shutdown no governo americano e eles dizendo que não vão divulgar dados de, de emprego e de inflação, o que é no mínimo curioso, né? Por que você vai esconder esses dados que são basicamente os dados mais importantes para o mercado formar preço e para o Fed tomar decisão de taxa de juros? Então, enfim, obviamente que o preço que é formado no mercado não acontece por um motivo só, mas com certeza né, existem pessoas que gostam de ter alguma história na cabeça, alguma narrativa do porquê o mercado fez tal movimento. Essa é uma ótima justificativa. Enfim, essa dúvida sobre os dados gera incerteza sobre o corte na taxa na reunião de dezembro, né? Então, isso de certa forma tem gerado um pouco de instabilidade nos mercados. E hoje o S&P fez basicamente o mesmo padrão de semana passada, chegou na média de 50, defendeu, deixou um candle comprador, deixando basicamente o mesmo cenário para a semana que vem. Vai defender a média de 50 e continuar alta, ou vai romper a média de 50 e finalmente fazer uma correção? Minha resposta: não sei, não tem como saber. Mas uma coisa é fato: o mercado americano tem sido bastante resiliente para se segurar nessa tendência de alta. Isso eu preciso admitir para vocês. Nesse candle aqui, 31 de julho, uma possibilidade de marcação de topo, não marcou. Depois, dia 10 de outubro, possibilidade de marcação de topo, não marcou. Depois, 30 de outubro, marcou um topo, mas está se segurando até agora, né? O mercado não chegou a romper essa máxima, mas está se segurando bastante. Ontem, possivelmente mais uma marcação de topo, inclusive se o fundo de sexta passada for rompido, a gente vai ter a formação de um pivô de baixo, que caracterizaria a reversão dessa tendência de alta. Mas da mesma forma que ele deixa vários cenários que te dão a entender que ele pode estar marcando o topo, sempre está defendendo na média e continuando alta. Pelo semanal, basicamente a mesma coisa. O mercado não toca na média de 20 desde abril, desde maio, na verdade, não, desde abril, quando a gente teve o anúncio das tarifas. Esse candle, 28 de julho, da semana de 28 de julho, era uma possibilidade de marcação de topo. O mercado não perdeu nem a mínima. 6 de outubro, mesma coisa, o mercado não perdeu nem a mínima. Candle de semana passada, mesma coisa. Essa semana não perdeu a mínima. Dessa vez, pelo menos, ele não superou a máxima e deixou um candle de dúvida. Pode ser que semana que vem faça uma correção para buscar essa média de 20. Enfim, fato é, uma hora o mercado vai corrigir, mas no curto prazo ele está se mostrando muito resiliente a essa correção. Nasdaq basicamente muito parecido com o S&P 500, eu falo praticamente todo o vídeo para vocês sobre a concentração desses dois índices nas empresas de tecnologia, então, enfim, os gráficos acabam ficando muito parecidos. Se a gente olhar aqui o heatmap das ações, vocês vão ver, no final do dia acabou ficando meio dividido, mas principalmente no começo do dia, o movimento de alta de hoje no mercado americano foi basicamente só techs. Você olhava nesse heatmap, você só tinha
a área de tecnologia e Tesla verde. O resto era tudo 0 a 0 ou vermelho. Dow Jones, que tem se mostrou bem forte, né, até quarta-feira, uma força relativa muito grande em relação ao S&P 500. Ele chegou a renovar a máxima histórica essa semana, enquanto o S&P 500 e Nasdaq não renovaram, o que é um fato no mínimo interessante, porque a gente tem visto o ano todo o Dow Jones ficando para trás desses dois índices. E o RSP segue lateralizado, perdendo força relativa em relação a todos os índices, o que mostra que de fato o mercado americano está muito concentrado e que ele, de modo geral, ele, vamos dizer, normalizando o peso de todas as empresas, ele já está sem tendência há um bom tempo. O VIX chegou a dar uma spikeada essa semana também, ontem, chegou a ficar em um nível relativamente alto, 22 pontos, não muito para falar sobre ele. E os yields, que estão fazendo um movimento super relevante, que é basicamente começando a reverter a tendência de queda que eles vinham operando basicamente desde o meio do ano. Já falei para vocês também, basicamente em todos os vídeos, eu acho que os dois se encontravam em regiões de suporte importantes e os dois defenderam. O juro de 2 anos está fechando acima da média de 50 dias já há alguns dias. O rompimento da máxima do dia 5 de novembro, quarta-feira da semana passada, vai acionar um pivô de alta muito claro, que significa sim a quebra dessa tendência de baixa. Caso esse topo de 25 de setembro seja rompido, a gente pode ter a formação de um ombro cabeça a ombro, que é um padrão de reversão, provavelmente alguns de vocês conhecem. E o mercado pode vir estar buscando essa LTB iniciada lá em janeiro desse ano, ou seja, um movimento de correção. Isso tudo principalmente pela dúvida sobre o corte na taxa em dezembro. Basicamente, o mercado não está mais precificando a certeza de um corte em dezembro. Então, o yield de 10 anos segue basicamente o mesmo movimento, rompendo o candle a máxima do dia 5 de novembro. Vai ter a ativação de um pivô de alta, provavelmente a reversão e a correção dessa tendência de queda. Destaque aí para o EWZ, nossa bolsa brasileira vem fazendo barulho em relação a praticamente todos os mercados, né? O EWZ tem performado muito melhor do que o S&P 500. Se vocês colocarem aqui, perdão, coloquei o ativo errado. Se vocês fizerem a divisão de EWZ por SPY, que é basicamente o ETF do Brasil e o ETF do S&P 500, vocês vão ver que incrivelmente o EWZ tem ganhado força relativa em relação ao S&P 500. Está basicamente numa região aqui de rompimento super importante, ativando um pivô de alta, podendo ativar um pivô de alta, né? Ainda não ativou porque não fechou nenhum candle forte acima desse topo de abril. Mas o EWZ tem se destacado muito aí em relação a praticamente todos os mercados, uma alta vertiginosa, pode-se dizer. Acumula uma alta aí de 50% no ano. E Bovespa se manteve 15 dias seguidos em alta, o que nunca tinha acontecido na história. Agora está fazendo uma correção lateral, basicamente, e é o que, honestamente, eu espero uma correção para as próximas semanas, principalmente 5 semanas seguidas de alta. Não necessariamente que o mercado vai cair e devolver toda essa alta, mas pelo menos uma lateralidade eu espero. Quanto mais semanas de alta seguidas a gente tem, mais próximo de uma correção a gente está. Então, óbvio, o mercado pode chegar semana que vem, enfim, ir lá para 170 mil pontos. O meu intuito aqui não é prever o que o mercado vai fazer semana que vem. Meu intuito é simplesmente estar preparado para qualquer cenário. E é óbvio, quanto mais semanas de alta a gente tem, mais próximo a gente está de uma semana de queda, uma semana corretiva. Então, eu estou me preparando psicologicamente para ver um mercado possivelmente em queda semana que vem. Bom, aqui eu tenho o Nasdaq, HK50, que é o índice de Hong Kong, e Nikkei. DAX está completamente lateral, já mostrei para vocês diversas vezes, não tem muito o que falar sobre. HK50 Hang Seng, né, que é o índice de Hong Kong, já falei, basicamente
falhou um rompimento de topo essa semana, o que é um movimento interessante. Hoje, até a abertura do mercado americano, às 11h30, basicamente todos os mercados estavam demonstrando muita fraqueza. E quando abriu a vista americano, os Estados Unidos se recuperou completamente. Então, enfim, é um movimento, eu diria, curioso, que demonstra justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo, a resiliência do mercado americano a uma correção. Enquanto os outros mercados, como vocês podem ver, tirando o Brasil e países emergentes em sua maioria, não tem tido muito fôlego mais para subir nas últimas semanas. DAX nos últimos meses, Hang Seng falha um rompimento de topo lá de setembro, e o Nikkei deu uma enfraquecida na tendência também, tocou a média e não deu continuidade. Vocês podem ver que nos últimos meses tocava a média de 20 e disparava para cima, tocava a média de 20 e disparava para cima. Dessa vez a força compradora está sumindo um pouco. DXY, lateral, falhou o rompimento do topo nos 100 pontos. Basicamente é uma correção normal, na minha visão, isso daqui que está acontecendo no DXY, tá? Porque veio de uma queda muito acentuada, basicamente 12, 13% de queda reto. Então é normal que ele dê uma corrigida, nesse caso está fazendo uma correção no tempo. E como eu falei no meu vídeo de commodities, eu espero sim que no longo prazo o DXY perca esse canal de alta e dê a continuidade nessa tendência de queda. Não sei quando, não sei se vai acontecer de fato, mas a minha leitura para o DXY é essa. Na minha opinião, é só. E na minha análise, considerando mais fatores além do gráfico, isso daqui é apenas uma correção da tendência de alta. Se eu fosse olhar somente o gráfico, eu esperaria um repique na alta, pelo fato de estar na linha de retorno do canal. E é o que se espera, falando puramente de análise técnica. Você esperaria um movimento de alta, porque até que algo quebre a inércia da tendência do mercado, ele vai ficar em tendência, correto? Então, é isso. De certa forma, existe uma contradição entre o que eu vejo macroeconomicamente e o que eu vejo graficamente falando, né? Que é uma região de suporte, e apesar dele estar em uma tendência de queda, é uma região de suporte. Até que ela seja rompida, o preço tende a segurar. Eu adicionei um novo ETF aqui na minha lista de observação, que é o DBC, basicamente para observar o movimento das commodities. DBC é um ETF que investe em, se eu não me engano, 28 commodities diferentes. Todo tipo de commodity que vocês puderem imaginar estão aqui dentro. E essa semana quase fez um rompimento de uma resistência que vem lá desde 2023, seria um rompimento muito relevante, mas não conseguiu romper, devolveu o movimento, fechou um candle no semanal, que muito provavelmente é a marcação de um topo, talvez faça uma correção maior nas próximas semanas e falhe esse rompimento, o que pelo menos no curto prazo não vai de encontro com a minha leitura para as commodities. Prata e ouro corrigindo forte hoje. A prata ganhou muita força relativa em relação ao ouro, chegou a renovar a máxima histórica, enquanto o ouro está basicamente preso nos 61% dessa queda, feita no final do mês passado. E hoje estão corrigindo forte. Pode ser uma mera correção para a média, para depois romper o topo e continuar alta, ou pode ser o início, no caso da prata, de um topo duplo. Nesse caso ainda é cedo para dizer, um topo duplo só seria acionado se a prata perdesse os $45, mas é uma possibilidade, visto que a tendência de alta estava muito forte e simplesmente o mercado falhou um rompimento de topo. É algo a se atentar. E o ouro, basicamente a mesma coisa, a diferença é que não seria um topo duplo, caso ele perca o fundo na região dos $3.800, vai ser só a formação de um pivô de baixo, o que caracterizaria também a reversão. Petróleo, sem muito o que falar, tendência de queda fraca. Quarta-feira fez um movimento relevante de queda, mas sem muito o que dizer sobre o petróleo. E aqui, as commodities agrícolas que eu falei no vídeo das commodities mais cedo, basicamente devolveram todo o movimento que elas estavam fazendo até
O horário do almoço, 2 horas, se eu não me engano, saiu algum dado relacionado a commodities agrícolas lá nos Estados Unidos que simplesmente derrubou o mercado. O milho, que estava fazendo o rompimento dessa LTB, simplesmente falhou o rompimento. A soja, enfim, já estava em uma tendência de alta mais óbvia e mais clara, mas basicamente pode estar marcando um topo e fazer uma correção maior. Vocês podem ver, violou a máxima e fechou abaixo da mínima. Esse é um candle que demonstra muita força vendedora. E o trigo, que também estava rompendo a LTB dessa cunha descendente, também falhou o rompimento, jogou para dentro, tende a continuar preso nesse range por mais algum tempo. Então, no curto prazo, pelo menos, o cenário de commodities que eu estava observando foi um pouco frustrado, de commodities agrícolas, né? Lembrando que essa análise de commodities ela é de longo prazo, não é um trade rápido, nem um cenário que eu espero que se concretize no próximo mês. E talvez o destaque negativo da semana vá para as criptomoedas, como vocês podem ver, e eu alertei semana passada, sem querer ser enfim, pagar de profeta nem nada do tipo. Mas eu falei que o Bitcoin e Solana principalmente tinham perdido a LTA que vinha sustentando o movimento de alta deles desde 2023 e que isso era um ponto enorme de atenção. E tá feito. Basicamente, no diário o Bitcoin já está em uma tendência de queda clara, médias alinhadas para baixo, pivôs de baixa sendo acionados repetidas vezes, suportes sendo rompidos. Inclusive está uma tendência de queda bem técnica. Para mim, o próximo alvo do Bitcoin é na região dos 91 mil dólares, 90 mil dólares, que você tem essa região de suporte. Mas ninguém pediu a minha opinião, eu imagino, mas vocês estão vendo esse vídeo é porque, de alguma forma, enfim, né? Honestamente, como eu falei semana passada, para mim um rompimento dessa LTA significa o fim do ciclo de alta do Bitcoin e a gente pode estar prestes a ver aí as correções de 50, 60, 70% que o Bitcoin faz ciclicamente, ok? Basicamente é esse o cenário que eu vejo para o Bitcoin. Então, com certeza o Bitcoin vai corrigir em algum momento, né, dar algum repique na alta, talvez seja nesse suporte, talvez seja, enfim, lá nos 70 mil, talvez seja em alguma média do gráfico mensal, não sei aonde, não sei quando, mas provavelmente vai dar algum repique e corrigir essa tendência de queda, mas para mim o Bitcoin está sinalizando o início de uma correção bem grande que, enfim, não sei se eu que estou preso numa bolha, mas que na minha opinião nem todo mundo está vendo. Sem dizer que funciona ou não funciona, mas enfim, é padrão você ver as pessoas falando buy the dip, que é caiu, compra. E tendo uma mentalidade de supermercado, que é basicamente caiu o preço, está na promoção, vou comprar. Não vou dizer que não funciona, porque, enfim, com certeza muita gente ganha dinheiro assim, mas uma hora dá errado, e na hora que der errado, provavelmente você vai tomar um susto bem grande. E pode ser o que está prestes a acontecer com o Bitcoin. Solana, basicamente o mesmo movimento do Bitcoin, rompeu a LTA, iniciou a tendência de queda, já está completamente alinhada a tendência de queda no diário. Próxima região seria um suporte bem grande ali na região entre os 125 e 110 dólares. Uma região bem relevante de suporte, uma lateralidade que vem segurando o preço já desde o início do ano passado. Então os preços chegando ali podem fazer um repique para cima, podem dar uma lateralizada naquela região. Caso a tese do fim do ciclo esteja correta, é provável que corrija mais. Mas falando apenas de gráfico, ali é uma região de suporte, os preços tendem a se segurar. Ripple, mesma coisa, lateralidade no diário até tem uma tendência de queda, mas por causa desse candle gigantesco aqui, com essa sombra gigantesca, fica bem, enfim, feio de analisar. Por isso que eu olho para uma lateralidade ou esse alargamento, como vocês podem ver aqui. A região dos 2 dólares é uma região de suporte também, os preços tendem a se segurar ali, uma região que já vem segurando o preço desde dezembro do ano passado.
Então é isso, mesma coisa que eu falei para Solana. Se a tese do fim do ciclo estiver correta, é provável que perca essa região. Mas, como nada disso se concretizou ainda, a tendência é que segure nessa região dos US$ 2. E é isso, obrigado por terem assistido mais um vídeo. Se você discorda da minha opinião, e provavelmente alguém discorda da minha opinião sobre cripto, deixa aí nos comentários por que você discorda. Vamos discutir sobre isso. Com certeza eu tenho muito a aprender com quem discorda, e você que discorda de mim pode ter algo a aprender comigo também. Eu basicamente criei esse canal para isso, compartilhar conhecimento e aprender com quem sabe mais do que eu. E é isso, obrigado por terem assistido mais um vídeo. Revisem seus trades, revisem os mercados que vocês estão comprados. Bom final de semana para todo mundo. Valeu!